Bom dia, queridos irmãos. Somos todos bem-vindos nesta manhã para cultuar o nome do nosso Deus, agradecendo a Ele, porque nos concedeu mais uma semana de experiências para muitos irmãos, amigos, uma semana com lutas, com dores. Hoje alguns irmãos não podendo estar conosco também por isso, mas aqui estamos. Deus nos permitiu e vamos louvar e bendizer o nome do Senhor. E cada um de nós que adentramos as portas da igreja hoje, sejamos cada vez mais abençoados. E os irmãos que depois, porventura, vão estar também participando através do YouTube, também são muito abençoados e bem-vindos a assistir às programações da PIB Jerônimo Monteiro. Bem-vindos então à casa do Senhor. E eu quero ler com a igreja o salmo muito conhecido, o Salmo capítulo 100, o versículo 4. É um texto muito conhecido nosso e que diz assim: entrai pelas portas dele com gratidão e em seus átrios com louvor, louvai-o e bendizei o seu nome. Então nós não devemos estar aqui tristes, chorosos, mesmo com algumas dificuldades, mas a palavra diz que entrai pelas portas com gratidão. Precisamos ser gratos ao Senhor. E a palavra diz que nós entendemos que quanto mais gratidão, mais bênçãos o Senhor nos concede. E também com louvor. Aqui nós estamos para louvar e bendizer o nome do Senhor, através da mensagem, através do nosso testemunho, da nossa presença, da palavra inspirada que Deus proporciona a cada mensageiro que chega até esse púlpito, e bendizer o nome do Senhor. Que bom poder falar deste amor gracioso, como nós vimos hoje na escola bíblica dominical. Tudo na vida passa, mas o amor de Deus permanece entre nós. Louvai ao Senhor por isso. E por isso nós vamos entoar agora o hino 426, que fala gratidão na luta. E nós vamos vencendo. Então, o irmão que puder ficar em pé, eu os convido para que aqui dentro mais friozinho, as irmãs que ficaram aqui, mas os irmãos que vieram lá de fora, vamos colocar as nossas vidas em gratidão ao Senhor enquanto nós vamos cantar este hino 426. Isso
Querido Deus, nós queremos te agradecer, Pai, por estar aqui neste momento, prestando um culto a Ti, Senhor Deus. Que o Senhor esteja se faz presente em nosso meio. Seja com a Tua serva que está à frente, ó Pai. Que Tu possa estar abençoando, conduzindo, Senhor Deus, em amor. Pai, conforme a nossa leitura falou em amor, Pai, hoje a leitura toda. Que o Senhor possa estar nos ensinando cada dia mais o amor. Pai querido, eu te peço, Senhor, por esta igreja, por todos nós, Pai, aqueles que estão enfermos, carecendo das nossas orações. Que o Senhor esteja presente, ó Pai, em cada um. Senhor, caminha conosco, Pai, querendo conduzir cada dia da nossa vida e o nosso espaço. Trabalha nos nossos corações, Pai, para que Ele possa reinar no amor. Pai querido, muito obrigado por tudo, por estar aqui, Senhor Deus. Aqueles que estão, Senhor Deus, necessitando da Tua presença. Que o Senhor esteja presente na terra. Pai, muito obrigado por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Fique ligado nas atividades da semana da PIB-JM. Segunda, às 18 horas, visita da MCI na casa da Senhora Matildes Moraes. Local, próximo à loja Relu. Terça, às 19 horas, visita do Grupo Florescer na casa da irmã Daiane Ferreira. Quarta, às 19 horas, culto de oração. Na próxima segunda, dia 28 de julho, às 19h30, teremos o encontro do Grupo 5. Local, na igreja. Venha participar conosco. Vem ser PIB-JM você também. Vamos às nossas atividades, então. Nós ouvimos, ela vai ser colocada também no grupo principal. Eu só quero lembrar as irmãs da MCM que amanhã a nossa visita, 18 horas, na casa da senhora Matilde. Essa senhora, nós a visitamos há um tempo atrás, a família é muito querida, e ela está completando 100 anos. Lúcida, bonita, participativa, e a MCM vai estar ali conversando, orando e levando um mimo, né, para aquela nossa amiguinha. Irmã Leí, com a palavra. Irmãos, eu só gostaria de estar reforçando e convidando aos homens da igreja para que na quarta-feira nós fizéssemos um culto de oração com a participação dos homens. Na quarta-feira passada nós tivemos um culto de oração muito gostoso e foi a MCM, a parte feminina da igreja, estava presente em um número razoável de irmãs aqui orando, junto com irmãos também, homens. Na quarta-feira, são os homens que estarão cantando, que estarão dirigindo louvor, que estarão trazendo uma música especial, e nós estaremos, a mensagem, a reflexão vai ser pelos homens, e nós estaremos orando, igreja, junto com os homens. E eu gostaria de convidá-los, irmãos, a se unirem neste propósito, para que ficasse bem gostoso, bem bonito e participativo. Que os homens estivessem agindo nesse propósito. O irmão Jefferson pediu para que eu estivesse colocando para os homens que amanhã, às 19 horas, estarem na igreja para ensaiarem uma música para cantar na quarta-feira. Fica o convite, fica o pedido, e o Senhor se alegrará muito com a participação de vocês. Amém, amém. Nós vamos à leitura bíblica, Colossenses 2, capítulo 2, versículos de 1 a 7, em uma leitura responsiva. Eu iniciando. Porque quero que saibais qual grande combate tenho por vós, e pelo que estão em Laodiceia, e por quantos não viram o meu rosto em carne, para que os seus corações sejam consolados e estejam unidos em amor e em todas as riquezas da plena
tesouros da sabedoria e do conhecimento. E digo isto para que ninguém vos engane com palavras persuasivas. Porque ainda que esteja ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, regozijando-me e vendo a vossa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Como, pois, recebestes do Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele. Enraizados e edificados nele e confirmados na fé, assim como fostes ensinados, nela abundando em ação de graças. Nós vamos orar mais uma vez. Eu vou pedir a irmã Thalita. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos por mais um dia que o Senhor tem nos permitido estar com saúde, estarmos aqui na tua casa para honrar e bendizer teu nome. Te peço, Pai, que você esteja nos usando, que sejamos porta-voz do Senhor para aqueles que estarão nos ouvindo, aqueles que estarão nos assistindo. Seja conosco, Pai, perdoa nossos pecados, abençoa o ministério de louvor, abençoa a irmã Ciné, que estará trazendo a mensagem, faça a tua vontade sobre nós. Assim te agradeço, no nome do Filho amado de Jesus Cristo. Amém. Amém. Irmãos, mais uma vez nós trazemos o assunto, um momento missionário muito importante para as igrejas batistas, e desta feita campanha de missões estaduais, o nosso Espírito Santo, representado aqui pela nossa bandeira. Hoje mais uma classe apresentou seu alvo, são 3 classes agora, receberam aí o envelope. Aquele que não faz parte da EBD, não é aluno, procure alguém para poder receber e com muito carinho e amor também ofertar. Lembrando que a nossa bandeira fala, o nosso lema qual é? Trabalha e confia. Trabalha e confia. E nós como cristãos, batistas capixabas, nós precisamos trabalhar e confiar no amor do Senhor. E nós temos o nosso tema e a nossa divisa, que já é muito conhecido dos irmãos. E aí nós vamos falar juntos. Jesus é o caminho para uma vida fiel e relevante. A nossa divisa: Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14:6, conforme a palavra, Jesus confirma: Ele é o caminho. Nós estamos no caminho? O que nós estamos fazendo ao lado de Jesus ou com Jesus? Nosso estado, com 78 municípios, nós temos a nossa revista, que nos ajuda como promotoras a falar alguma coisa. Ela tem, nos campos missionários, são 35. Desses 35 estão em plantação de igreja, etnias, revitalização de igreja, recuperação e prevenção, capelania e novas gerações. Nós temos 4 seminaristas, homens, trabalhando ou estudando nos CETEBs, também para formarem-se missionários para saírem a campo. Antes a revista falava, ou fala, coordenação estadual pastor Tiago, e mais recente agora, chegando para trabalhar, o pastor Osiel Farias. Ele é membro, ele é auxiliar da Igreja Batista Campo Grande. É um homem que veio também para trabalhar. E nós estamos vendo aí nas nossas campanhas, nós temos o campo cigano, nós temos a primeira MCM cigana, e me parece que é a segunda tenda no Brasil. Então é muito importante, as irmãs lá estão trabalhando
trabalhando, tiveram chá de bebê semana passada e o pastor Laurinho e o irmão Márcio está trabalhando com esses irmãos. E nós vamos, essa revista também vem falando de algumas igrejas do nosso estado que são relevantes, que estão trabalhando, que estão sendo revitalizadas. Por isso, como a irmã leu semana passada, nós vamos dar continuidade, que ela deixou um pouquinho assim para a gente entender. Por que não continuar falando da nossa igreja como uma igreja relevante? Porque aqui o tema fala: Jesus é o caminho para uma vida fiel e relevante. E nós temos certeza que a nossa igreja, ela é fiel e ela é relevante. Estamos caminhando para os 104 anos. Bom dia, irmãos. Ouvindo o tema de hoje da escola bíblica, falando de amor, é de amor que nós estamos aqui. Se não fosse por amor, nós não estaríamos aqui. Ouvindo o hino Gratidão na Luta, nós vemos que uma igreja é formada por luta. E quando os missionários chegaram aqui, não foi fácil a trajetória deles. Um povo sem história é um povo alienado. Nós, igreja, temos história. Não somos alienados. Por isso, nós contamos a nossa história. Vamos analisar a letra desse hino, Gratidão na Luta. Alguém lutou para que nós estivéssemos hoje aqui, dia 20 de julho. Outra vez eu fiz por etapas. Semana que vem tem o nosso centenário, que foi de grande valia para a nossa igreja, para o nosso município e para Jesus. Semana que vem nós temos. Temos depoimentos também que vocês verão. Na década de 70, eu pesquisei e pedi à irmã Luzia Dix que parafraseasse outra vez. Na década de 70, com fé e envoltura, levanta-se uma oferta voluntária para a Sociedade Bíblica do Brasil e para o seminário. A igreja participa da Convenção Nacional e Estadual, envolve-se em missões mundiais e nacionais. Então a nossa igreja nunca deixou de participar, desde quando ela se formou, e nem ia à convenção. Ela só deixou de ir numa convenção em São Paulo, numa década de 60 ou de 70, não sei, que eu não deixei aqui escrito. Na década de 70 ainda, realiza semana de oração, jovens entusiasmados evangelizam na praça. Moças que estudavam educação religiosa em Vitória fazem EBF com a criançada. A igreja ajudou com materiais para as cruzadas evangelísticas Billy Graham. Única igreja do sul do estado a participar da cruzada no Rio de Janeiro, no Maracanã. É de grande relevância, não é? A única igreja que ajudou nos panfletos. Década de 80, muito mais ações relevantes, participação dos retiros de pastores, transcrevem a Bíblia, conferências evangelísticas com bons proletores. Na década de 80, essa igreja escreveu a Bíblia à mão, gente, os irmãos. E a gente não tem esse registro. Tem igrejas aqui no Brasil que escreveram ano passado e estão fazendo exposição. Essas igrejas é da Convenção Fluminense. Estão fazendo a exposição nas igrejas. A Bíblia transcrita à mão. Transcrevem a Bíblia, conferências evangelísticas com bons preletores. Formação do grupo musical Brilho Celeste. Participação das
mundiais e nacional. Doava-se porcentagem dos dízimos e ofertas para a missão estadual. Organização dos embaixadores e mensageiros do rei para o crescimento espiritual. Na década de 90, a igreja proporcionava palestras sobre temas elaborados e conferências. Ajuda ao Lespe de Alegre, acampamento no carnaval com eficiência. Trabalhos evangelísticos com crianças. Participou da convenção capixaba, cultos na praça, intercâmbios de jovens, igrejas e embaixadas. Ainda na década de 90, congresso de embaixadores do rei, participação do dia do evangélico, do dia da Bíblia, aulas de instrumentos musicais como violão e piano, multiministério, ensinava diversos trabalhos manuais durante o ano, envolvia-se em missões mundiais e nacional e para a missão estadual. Era doado porcentagem de dízimos e oferta, ação fundamental. Ainda foi construído o prédio de educação religiosa. Dos anos 2000 a 2020, campanhas de missões estaduais e mundiais, participação no Dia da Bíblia, intercâmbio sendo o último em 2010 com a Igreja Batista do Prado em Nova Friburgo. Em 2020, tempo difícil de pandemia, igreja fechada, mas a fidelidade dos irmãos, uma igreja que não faz distinção, acolhe e interage, uma igreja cativante. Esta é a PIBJM, uma igreja em ação, uma igreja relevante. Porque na pandemia a igreja não faltou, não deixou nada sem pagar. Fidelidade dos irmãos, amor de Deus para conosco e nós recíproco para com Ele. Né? A Leili estava na pandemia aí não era como presidente. Uma época que nós estávamos sem líder espiritual, né? E não faltou, a igreja não faltou. Eu fiz as contas de pandemia, gente, de dízimos, eu somei todos eles. Só não vou falar os valores foi muito expressivo. Não foi pouco. Tá? A Luciene agora vai orar. Nosso Deus, nós queremos te agradecer por esta igreja, onde, Senhor, o Senhor tem sido fiel para conosco. Te agradecemos, Senhor, porque nada o Senhor deixou faltar, Senhor, e tem nos ajudado em todos os momentos das nossas vidas. Queremos, nesta hora, te suplicar, Senhor, por esta campanha de missões estaduais. Pedimos, Senhor, que o Senhor continue a nos abençoar, continue, Senhor, a nos contemplar, Senhor, com as nossas necessidades e que possamos ser fiel, ser uma igreja relevante, onde possamos ser participantes, Senhor, meu Deus, nessa campanha, ofertando, Senhor, onde possamos, Senhor, ver os nossos lares ser multiplicados, Senhor, nos momentos das nossas ofertas. Pedimos, Senhor, abençoa, Senhor, esta igreja, abençoa também os missionários, Senhor, que estão aí trabalhando em prol de missões, Senhor Deus, nos campos missionários, que o Senhor esteja dando saúde, esteja alegrando os corações de cada um. Ó Deus, tome em tuas mãos, Senhor. Nós te suplicamos, Senhor, por cada vida aqui presente, Senhor, e que possamos ser fiéis nesta campanha. Nós te suplicamos assim, em nome de Jesus. Amém. À noite, domingo que vem, nós temos o bazar e temos alguma coisinha aí para vender. Não sei o que ainda, né?
Graças a Deus. Bom dia, irmãos. Nós já passamos na metade do ano 2025 e a vontade de Deus permanece em cada família, cada vida, cada irmão, cada irmã, cada membro dessa igreja, cada um de nós. E nós vamos declarar nessa manhã que a graça do Senhor não falha. E que nós vamos nos entregar em 2 mãos todos os dias. Vamos louvar a bondade de Deus. Neste momento, você veio preparar para dizimar e ofertar a casa de Deus. Esta é a hora. Pode fazer. Louvamos juntos.
Esse nome que é maravilhoso, que é acima de todos os nomes, né? Irmãos, hoje nós temos, a nossa mensagem está em volta de arrependimento. Os irmãos já ouviram sobre
esse tema, mas já havia sido proposto esse tema para esse dia, né? Já tinha sido escolhido e nós deixamos assim. Eu convido os nossos irmãos a estar se colocando em pé. Nós vamos estar lendo Mateus, capítulo 11, versículos de 25 a 30. Vamos ler juntos? Vamos lá? Naquele tempo, respondendo Jesus, disse: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste essas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprouve. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Pai de misericórdia, nós estamos na Tua presença, Senhor. Nós queremos pedir que o Senhor fale aos nossos corações, Pai, que o Senhor coloque aquilo que nós precisamos ouvir nesta hora. Assim nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Bom, irmãos, nós estamos diante de um texto que tem, no seu contexto, quando Jesus falava sobre as pessoas por onde ele passou e as pessoas que não ouviram a sua palavra. Ouviram a sua palavra, mas não se arrependeram ao ponto de se tornar servos dele. Jesus coloca um pouco antes, Jesus disse assim: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom fossem feitos os prodígios que em vós se fizessem, há muito que se teriam arrependido com pano de saco grosseiro e com cinzas. O arrependimento era assim naquela época. As pessoas que se arrependiam, vocês se lembram bem quando Jonas, né, foi pregar em Nínive, quando houve aquele arrependimento, quando eles sentaram nas cinzas, desde o rei até os animais, em arrependimento ao Senhor. E assim Jesus começa a dizer, Jesus coloca 3 cidades. Jesus coloca Corazim, Betsaida e coloca também Cafarnaum. Betsaida era essas cidades, né? Corazim, Betsaida e Cafarnaum eram cidades que o evangelho de Jesus era pregado, eram cidades que Jesus fazia o quê? Os seus milagres, né? Os seus prodígios. Era ali onde Jesus pregava. Betsaida era a cidade natal de Pedro, André e Filipe. Inclusive, a multiplicação de pães que Jesus fez, ele fez também na cidade de Betsaida. Então nós vemos que em Betsaida também teve a cura de um cego. Quem lembra a cura de um cego? Nós lemos outro dia, né, nas nossas passagens, aquele cego que ele queria, um dos prodígios que Jesus fez lá em Betsaida era que aquele cego, ele queria ver, né? Ele queria ser curado como outros coxos, mancos, e que Jesus curava, endemoniados, né? E naquele dia estava ali aquele cego. E aquele cego, vocês lembram dessa passagem que foi recentemente, né? Que nós lemos?
homens como se fossem árvores. E depois, e Jesus disse assim: você vê, eu estou vendo homens como árvores que estavam andando. E Jesus tirou fora de novo e disse: olha, fez outro lodinho, passou nos seus olhos, e agora? Você está vendo? Eu estou vendo. Agora eu estou vendo pessoas. Jesus fez esse milagre 2 vezes. Por quê? Porque Jesus, quando curava, ele curava o físico e curava o espiritual. Então Jesus fazia o completo. Então Jesus falava assim: Betsaida tivesse tido tivesse tido, né? Tiro foi uma cidade que foi saqueada, né? Que teve os habitantes mortos, escravizados, né? Pelo rei da Macedônia, o Alexandre o Grande, né? Os irmãos sabem disso. Um dos maiores militares, né? Fez um cerco de 7 dias, e Jesus falou: se Tiro tivesse acontecido em Tiro, o que tivesse acontecido em Betsaida, né? E também em Cafarnaum, não teria acontecido, porque eles iam se humilhar, eles iam se arrepender, e não ia ter todo esse transtorno nessa cidade. Jesus pregava em Cafarnaum também, às margens do rio da Galileia, né? Do mar da Galileia. O Cafarnaum, que em hebraico quer dizer aldeia de Naum, ou casa de Naum. E essas cidades, irmãos, foram a base do Evangelho de Jesus. Mas Jesus estava falando que eles não tinham se arrependido. Nós vimos também o Senhor falando de Sodoma, no versículo 24. Porém, eu vos digo que haverá menos rigor para Sodoma no dia do juízo do que para ti. Porque Sodoma foi destruído com fogo e enxofre. Se tivesse, acontecido, que se fosse pregado o Evangelho daquela forma, Sodoma não tinha sido destruída com fogo e enxofre. Então Jesus vem desse contexto e vem dizendo, nesse tempo, né? Jesus dá graças ao Pai e ele diz: Senhor do céu e da terra, que ocultaste essas coisas de sábios instruídos e as revelaste aos pequeninos. Então Jesus vem colocando o seu poder, a sua glória, vem colocando todas as coisas que me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai. Ninguém conhece o Filho, o Pai, senão o Filho. Porque o Pai e o Filho se tornam uma só pessoa. O Espírito Santo está no Pai e no Filho, se tornando 3 em uma só pessoa. Então Jesus coloca: todo o poder está nas minhas mãos. E ele diz assim: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e vai encontrar o que mesmo? Descanso para as vossas almas. E Jesus continua dizendo: o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Em Romanos, irmãos, 3, 23 e 24, nós vemos dessa forma: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Só em Jesus a salvação, nós sabemos disso. E todos pecaram. Nós pecamos, irmãos, nós não somos santos, nós não somos perfeitos. O Senhor Jesus que nos aperfeiçoa. E nós somos, não somos perfeitos,
salvos só pela graça de Jesus. Nós merecemos alguma coisa? Não, nós não somos merecedores, mas o Senhor, pela sua misericórdia, esse grande amor que nós acabamos de cantar, esse amor tão grande do Senhor Jesus, nos dá a salvação pela sua graça. Fator indispensável para entrar no céu é o arrependimento. Voltando um pouquinho, em Mateus 10, nós vimos 32, nós vimos aqui: porque qualquer que confessar diante dos homens, eu confessarei diante de meu Pai, que está no céu. Mas qualquer que se negar diante dos homens, eu o negarei diante de meu Pai que está no céu. Palavra do Senhor Jesus, irmãos. E é muito sério o nosso compromisso com o Senhor. Será que nós estamos verdadeiramente fazendo jus àquilo que nós cremos que é no Senhor Jesus? Será que lá fora a gente não nega o Senhor Jesus de alguma forma? Por isso a gente tem que estar atentos a esse propósito que temos com o Senhor Jesus. Ele diz: se você me negar diante dos homens, eu o negarei diante do meu Pai, que estás nos céus. Ainda um pouquinho mais, ele diz: não cuideis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Irmão, Jesus, ele é todo esse amor que nós vemos, e muito mais. Porque nós não temos a capacidade de imaginar o grande amor de Jesus. É muito mais do que nós imaginamos. Mas Jesus é justiça. Jesus é justo. E para você renunciar tudo, você precisa de espada. Você precisa ser autêntico. Você precisa levantar a sua cabeça e defender a causa que é Jesus Cristo, que é o reino de Deus. Jesus ainda mais um pouquinho, ele disse: quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não segue após mim não é digno de mim. Então nós temos uma responsabilidade muito séria de estar buscando ao Senhor, a estar levando o fardo do Senhor que é leve, que é suave. Irmãos, escravos são aqueles que estão dissolutamente em um mundo cruel, como nós vivemos, e não tem compromisso de estar na presença do Senhor. E nós precisamos estar lutando com espada, a espada afiada que é a palavra de Deus, que corta o interior, desde a medula, até o coração, e transpassa para que nós possamos vencer tudo aquilo que o mundo tem nos oferecido. Então, irmãos, é tempo de renúncia, é tempo de renunciarmos, é tempo de arrependermos. Irmãos, não é porque nós estamos dentro da igreja que nós não precisamos renunciar. Não é porque nós estamos falando da palavra de Deus que a gente não precisa se arrepender. Nós precisamos estar nos arrependendo a cada dia, para que o Senhor possa nos moldar, para que o Senhor possa fazer a sua vontade nas nossas vidas. Então, irmãos, nós vamos, estamos quase chegando já ao nosso horário, mas nós vamos lá numa parábola que Jesus conta. Jesus conta uma parábola sobre o arrependimento. Discorrendo a palavra, Jesus disse assim: olha, um certo fazendeiro, ele tinha muitos empregados, mas ele tinha também 2 filhos.
moço disse assim: pai, eu quero a minha herança. Quem sabe você está dentro da casa do Senhor e fala assim: Senhor, não quero mais fazer a tua vontade, eu vou sair da sua casa. Eu vou viver absolutamente. Eu vou gastar tudo que eu aprendi lá fora. Eu vou gastar tudo que eu tenho lá fora. Eu vou viver a minha vida. Quando nós falamos que nós precisamos, não podemos viver como o mundo, aquele jovem quis viver lá no mundão. Quando a gente fala de mundo, a gente não fala de extensão. Quando a gente fala de mundo, a gente fala de práticas que desobedecem ao Senhor, de práticas que às vezes até nós tomamos posse, mas desagrada ao Senhor. Então aquele jovem saiu ao encontro de muitas coisas que ele não podia fazer na presença do Pai, dentro da casa do Pai. Ele pediu a sua herança e o Pai deu, porque Deus respeita o que você quer. Se você não quer viver na casa dele, ele respeita. E o Pai deu a sua herança. Toma, meu filho, a sua herança. E ele saiu dissolutamente a gastar o seu dinheiro. Mas aquele jovem não contava com muitas coisas que iam acontecer com ele. Quando a gente se separa da casa do Pai, quando a gente sai da casa do Pai, a gente vai deparar com muitas circunstâncias que a gente não gostaria. Aquele jovem vivendo em uma terra muito distante. Aquela terra passava por fome. E por mais dinheiro que ele tivesse, ele não ia ter dinheiro para comprar. Ele não ia poder comprar. Mas o dinheiro daquele jovem também acabou. Por certas coisas ficaram muito caras e aí acabou. Ele gastou com seus amigos, ele gastou em bebidas, ele gastou em coisas, desagradáveis aos olhos do Senhor, e ali ele ficou sem comida, sem coisa até para comer. E aquele jovem arrumou um trabalho para cuidar de porcos. Aquele jovem começou a cuidar de porcos e ele não tinha nada de comer, ele só podia comer aquelas bolotas que o porco comia. Irmãos, quando se separam da presença do Senhor, quando o Senhor não está presente, como está o ser humano que está longe da casa do Pai, ele vai sentir fome espiritual e vai querer comer bolotas que os porcos comem. Aquele jovem estava longe da casa do Pai. Ele estava perdido no meio de todas as coisas que ele queria, usufruir. Ele estava perdido ali. Mas ele não estava totalmente perdido. Porque o filho pródigo, ele não está perdido. Sabe por quê? Porque ele conhece a casa do Pai. Por mais que ele esteja no fundo do poço, ele sabe que ele pode levantar os olhos, se arrepender, e o Pai vai estar com os braços abertos para recebê-lo. E aquele jovem, então, ele cai em si, ele se arrepende e diz: eu poderia estar na casa do meu pai. Lá os empregados do meu pai comem. Tem abundância de pão e eu aqui estou perecendo de fome. Ele levanta, ergue a cabeça e eu vou voltar para a casa do pai. Por um acaso, existe alguém que esteja separado da casa do Pai? Por um acaso, existe alguém que, de qualquer circunstância, irá me ouvir e está separado da casa do Pai, está longe, está perecendo fome espiritual? Levante-se a cabeça. Volte à casa do Pai. Aquele rapaz voltou. Ele se ajoelhou diante do Pai. O Pai o viu de longe, de longe. O Senhor está atento ao arrependimento de qualquer um. E o Pai voltou e abriu os seus braços e abraçou
Deus está pronto a abraçar qualquer um que se arrepender e voltar à casa do Pai. Qualquer que se confessar diante dos homens, eu confessarei diante de meu Pai que estás nos céus. Palavra do Senhor Jesus, né? Mas dentro da casa do Pai existia um jovem que estava dentro da casa do Pai, mas estava longe do Pai. Quando aquele filho chegou, o filho mais novo que havia se arrependido, o pai mandou trazer roupas de rei. O pai mandou colocar um anel no dedo. Irmãos, por quê? Quando um pecador se arrepende, há o que no céu? Uma festa, irmãos. Uma festa. E o pai se agrada. Mas aquele moço, ele disse assim: olha, que alvoroço é esse que está acontecendo lá na casa do pai? Ele estava na casa do pai, mas ele não estava sabendo nem o que estava acontecendo dentro da casa do pai. Quem sabe você está dentro da casa do pai, mas você está longe do pai. Você não está sabendo o que está acontecendo dentro da casa do pai. É hora de arrependimento. Aquele jovem estava dentro da casa do pai, mas não estava sabendo o que estava acontecendo. Ele disse ao seu irmão que voltou. Começou a levantar então uma inveja do irmão. Onde estava o irmão? Esse irmão estava longe do pai. E o irmão que saiu e se arrependeu, ele estava nos braços do pai, porque ele tinha se arrependido. Muitos estão se encontrando perdidos dentro da casa, como o filho mais velho. É tempo de voltar ao primeiro amor. É tempo de arrependimento, irmãos. Para mim e para você. É tempo de procurar voltar ao seu primeiro amor. O arrependimento é a arma que você tem. O arrependimento é o fator indispensável para entrar no reino de Deus. Use essa arma. Que o Senhor te abençoe. Amém.
Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor falou os nossos corações. Pai, nós te agradecemos pelos louvores, ó Deus, nós te agradecemos pela a tua unção sobre as nossas vidas. Nós te agradecemos pela nossa igreja, Senhor. Nós pedimos que a tua unção seja em cada coração nesta manhã e que saiamos daqui cheios do teu Santo Espírito, ó Deus, e que possamos voltar logo mais à noite, ó Deus, para continuar, Senhor, adorando ao Senhor e colhendo mais uma porção da tua palavra. Deus de amor, de misericórdia, nós te pedimos que o Senhor abençoe, Senhor, os nossos enfermos, as pessoas que não puderam estar aqui presentes, ó Pai, mas onde eles estiverem, ó Deus, o Senhor esteja abençoando cada servo teu. Assim nós te pedimos, ó Deus, uma tarde abençoada, que o Senhor abençoe todos os nossos irmãos, abençoe as nossas vidas, ó Deus, abençoe a família pastoral que está gozando de férias, Senhor, que onde eles estiverem sejam abençoados por ti. Senhor, assim nós te pedimos e entregamos tudo nas tuas mãos, no nome glorioso e santo do Senhor Jesus.